Diz assim as Santas Escrituras do Novo Testamento na Nova Almeida Atualizada. 1 Pedro 3, de 10 a 12, que diz assim: pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e ganhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às palavras, às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Amém? Amém. Vamos orar? Deus e Pai, Obrigado. te agradecemos pela oportunidade de estar aqui, de anunciar o teu reino, de falar a tua palavra, Senhor. Ilumina nossas mentes, nossos corações, para expormos apenas aquilo que tu falaste no nosso coração. Obrigado. Dá-nos o aprendizado da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sentem, meus irmãos. Irmãos, hoje nós vamos tratar do tema mentira. Eu venho ultimamente falando sobre temas. Falando sobre São Maria, sobre orgulho. E hoje vamos falar sobre mentira. E é uma lição para todos nós. E eu gostaria que você meditasse bem na mensagem que vamos trazer nesta noite para você e a todos os que nos assistem pelo nosso canal Pastor Marcos Solano do YouTube. Meus amados, eu escolhi aqui esses 3 versos para falar sobre eles. O 10 é o 11 e o 12. E vamos refletir nesta dura realidade que acontece. Esse assunto é tão pertinente entre as pessoas, né? E no verso 10 diz assim: refreie a língua do mal. Uma advertência muito grande, irmãos. Olha, queridos, as pessoas evitam a verdade. As pessoas mentem muito e ficam conhecidas como pessoas mentirosas. Este é um assunto corriqueiro entre crentes e não crentes, que mentem. Meus irmãos, prestem bem atenção. A mentira pode ter algumas vantagens. A mentira pode alcançar alguém quando as pessoas dizem assim: não, isso é inofensivo, né? Isso não vai gerar nenhum tipo de problema. E as pessoas então mentem para vingar das outras, do seu próximo. E existe até quem diga que existe mentira santa, né? Já pensou, né? Mentira santa. Pois é, a Bíblia, amados, fala de vários casos de mentiras. E nós vamos ver hoje o caso que está lá em 2 Reis, capítulo 5, verso 25. O caso de Geazi. Geazi era um servo de Eliseu, e ele assistiu Eliseu levar um homem rico, né, um general, para ser curado de lepra, chamado Amã. E aí Amã, depois que foi curado, que tomou os 7 banhos no rio, então ele veio para o profeta Eliseu e ofereceu a ele
uma riqueza grande pela cura que ele teve. E Eliseu recusou, disse, não, eu não fiz isso aí por pagamento, nem por nada. Mas Geazi estava ouvindo tudo e vendo. Então, quando Eliseu foi embora, Geazi então foi até ao general e disse que precisava de ajuda e recebeu muitas riquezas em pratas, em ouro e etc. E Deus falou no coração de Eliseu, o profeta. Quando Geazi vinha ao encontro de Eliseu, Eliseu disse, onde é que você vem? E ele disse, conversou. Ele disse que não vinha de parte alguma. Está lá no texto de 2 Reis, capítulo 5, verso 25. E aí, Eliseu abriu o jogo e disse, meu irmão, fui revelado agora que você foi ao encontro de Naamã e pediu, você mentiu. Olha, vai ser duro o resultado da mentira. E você e toda a sua família vai estar leproso. Essa foi a danada. Meus irmãos, o outro verso, 11, diz assim, afaste-se do mal. Isso é uma advertência da palavra de Deus para que, principalmente para os crentes, né, se afastar do mal, amado. A mentira é um mal que traz, amados, prejuízo para a vida das pessoas de um modo geral, quer seja crentes, que não seja crentes. Mentir é pecado, amado. Mas o comportamento do crente deve ser diferente. O crente não deve, amados, se deixar levar pela mentira, deve se policiar, amados, e ter todo o cuidado, porque o mal age de uma forma, amados, que ninguém pode detê-lo. E de todas as formas o mal procura destruir e trazer mal para as pessoas. Então, amados, o crente então deve se comportar no seu exemplo, no seu testemunho, amado, para não sofrer coisas, porque mentir como crente ainda é pior, não é? Ainda é pior, amados, porque vem sofrimentos, injustiças, amados, não é? O crente, portanto, deve se manter em comunhão, como diz o Salmo 37, verso 27, que diz assim, afaste-se do mal e pratique o bem, a sua morada será perpétua. Então, quem evita o pecado, quem evita a mentira, quem evita outros tipos de pecados, está prolongando a sua vida. O terceiro verso que eu quero compartilhar com vocês é o 12, que fala contra aqueles que praticam o mal. Olha, os que praticam o mal, inclusive um dos males mais praticados é a mentira. De forma imediata a pessoa passa a ser um mentiroso, amado, e, como eu disse antes, pode até levar a algum tipo de vantagem, amado, mas com certeza, irmãos, a penalidade não passa. Ela chega na hora certa, amado, né? Mais dias, menos dias, a fatura da conta da mentira, da prática do mal, amado, ela chega para cobrar. E ela não deixa passar. Olha, irmãos, a pessoa que faz coisas erradas, quando chega as consequências, ela fica reclamando com Deus e diz, eu sou um servo, né, de Deus, e muitas vezes dizem que o que foi que eu fiz, né, para estar passando tribulações, dificuldades, amados, né, foi só ter cedido à tentação. Não só de pecar, mas fazer outras coisas erradas, que está errado, não pode ser feito, meus irmãos. Né? Uma coisa é certa, meus irmãos, para quem faz a coisa correta, amados, que se desvia das tentações,
que aparece sempre diante de Deus. E João diz algo muito interessante, porque, amados, nós temos lutas difíceis no dia a dia, que somos envolvidos, mas João 9,31 diz assim: sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, este ele atende. Aí as pessoas não entendem isso aqui, porque elas não são crentes. Então vamos para a nossa mensagem. O primeiro verso de número 10, que diz: refreie a língua do mal. É uma coisa que a gente tem que ter todo cuidado na nossa vida, amados, né? Porque a mentira, amados, é algo que se encontra presente na vida das pessoas que dão margem à mentira, né? Quer sejam crentes ou não crentes, que praticam a mentira, amado. Isso é uma tentação do mal, amado, que muitas vezes de uma forma sutil envolve, amados, crentes e não crentes para mentir. E a mentira não é boa, né? Olha, amados, a vida cristã, ela deve ser, amados, vivida e comprometida, amados, em toda a sua intensividade na fé, amados, né? E poder viver uma vida de obediência a Deus para agradar, amados, ao Deus Todo-Poderoso, amados. E procura o crente se livrar, amados, constantemente da prática que é o pecado em nossas vidas. Precisamos ter muito cuidado. Olha, amados, não é nesta vida que nós estamos colocando o nosso coração, amado. O nosso coração está sendo colocado para sempre, para Deus. A nossa vida é uma vida aqui, com os olhos, né, firmados nas coisas que vemos e também na esperança daquilo que aguardamos de Deus. Olha o que o salmista diz, Salmo 34, verso 12: quem de vocês ama a vida e quer longevidade, pratique o bem, faça o que é certo, faça o que é correto. Amados, o crente não pode relaxar a comunhão com Deus, porque, amados, há crentes que praticam todo tipo de coisa, toma mais tempo com a vida, amados, fútil, do que com as coisas verdadeiras de Deus, e que não tem dado a devida importância, amados, né, a uma vida devocional, uma vida de santidade, amados. O crente precisa estar preparado, principalmente para enfrentar as tentações que vêm do inimigo, meus amados, né, que arma todo tipo de armadilha para fazer o crente cair, né, na tentação. Então nós devemos estar sempre preparados, amados, porque existem pecados que nós podemos evitar, né? Nós podemos desviar, amados, principalmente quando trata-se da mentira. Pensa duas vezes, que vantagem eu vou ter de mentir numa coisa picuinha, numa coisa pequena? Mas a pessoa se torna mentirosa e mente de todo jeito, né? Isso é muito importante, amado, a gente ter esse cuidado, meus amados. Olha, o domínio das ações do crente depende, amado, muito de uma vida de comunhão com Deus, uma vida de oração, da leitura da palavra de Deus, da comunhão com os crentes, da vigilância, amados, em ser divertido para falar aquilo que é a verdade, que é o certo. O salmista, no Salmo 34, verso 13, diz: refreia a língua do mal e os lábios que falam palavras enganosas. Esse texto que eu li, amados, sem dúvida alguma, Pedro que escreveu, e ele trouxe esse texto do Velho Testamento. Quando ele pregou esse sermão, ele foi lá no capítulo 34 e trouxe dos Salmos essa mensagem maravilhosa. Nós ainda vamos ler o verso 14 na frente, mas olha bem,
as promessas, amados, mantêm muitas vezes, amados, as pessoas que mentem, né? Que mentem, muitas vezes, elas são receosas, irmãos, né? De não aceitar toda e qualquer justificativa, amados. E não deve, absolutamente, amado, ter receio quanto à verdade. A verdade, amados, não tem eira nem beira, a verdade é direta, é bom falar a verdade para as pessoas. Olha, irmãos, a vida cristã, amado, não se refere, meus irmãos, apenas a esta vida. Ela é prolongada para a eternidade, e nós temos que ter uma vida de piedade, amados, e se afastar das tentações e da prática do pecado, para ter uma vida consagrada a Deus. Deus está nos vendo, irmão, não é Big Brother não, mas Ele está vendo nós, todos os nossos passos estamos fazendo, não tem câmera em canto nenhum não, Ele é a câmara, Ele é o Wi-Fi, Ele é tudo, mas Ele vê todas as coisas, e nós precisamos ter muito cuidado, amados, né? Olha, diria mais para você, meus irmãos, né? Que o crente, mesmo passando dificuldades, ele não precisa mentir, né? Para tirar vantagem de alguma coisa. Por isso que o salmista diz mais, falando a respeito dessa verdade, o verso 14 do Salmo 34, diz assim: afaste-se do mal e pratique o bem, procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. É o que diz a Bíblia. Então nós, como cristãos, devemos ter uma vida, amados, buscando a Deus. O segundo ponto da nossa mensagem desta noite é o verso 11. Afaste-se do mal. Isso é uma determinação. Mas crente é assim, né? Ou as pessoas são assim. Tem um tumulto ali, vai lá querer saber o que é, né? Vai atrás de coisas que não tem nada a ver, amado. Nós temos que dedicar nossa vida a Deus, amado. Amados, o crente, ele dispõe no seu novo nascimento, na sua nova vida, da presença do Espírito Santo permanente no nosso coração, na nossa vida, amados. Para quê, amado? Para nos ajudar, porque vem as horas difíceis, vem as horas ruins, amados, que muitas vezes somos envolvidos, amados, em questões, em problemas, amados, muitas vezes das tentações, das perseguições, amados, das coisas de má vontade contra nós, amados, né? Daqueles que desejam o mal de graça para cada um de nós. Nós precisamos ter cuidado e estar sempre em comunhão com Deus. Amados, uma coisa o crente tem a certeza, gravem bem isso aí, que ele pode contar o tempo todo com Deus na sua vida. Que venha a haver problemas e injustiças contra o crente, amados, Deus, ele está presente para chegar junto, para interceder. O Espírito Santo intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Então nós precisamos, irmãos, vencer e superar as dificuldades que nos trazem sofrimentos, angústias e dores com a presença do Espírito Santo, e não precisando usar do recurso, do subterfúgio da mentira, da se livrar de nada. Abri para o irmão, e o irmão parou tudo mais, de repente, o guarda pediu os documentos, ele abriu, não estava. Ô meu irmão, não está aqui não, você foi que houve, eu acho que deixei em casa. O guarda disse, pode ir embora. Né? Se dissesse assim, a carteira está em renovação, né? Se dissesse outra coisa, né? Tem que falar a verdade. As pessoas entendem, amado. Amados, uma coisa para nós é se afastar do mal, porque nós queremos a paz, nós queremos o bem, amado, e nós precisamos saber tratar com os relacionamentos com as pessoas, irmãos,
né, de uma forma direta e indireta, as pessoas que estão conosco no dia a dia, ou aquele que se encontra na rua, se encontra numa fila de banco, uma coisa qualquer. Nós precisamos, irmãos, ter o cuidado, amado, de não dar lugar a nenhum tipo de provocação, nenhum tipo de coisa alguma que seja constrangedora, meus irmãos, né? Irmãos, hoje as coisas têm se avolumado, né? As coisas hoje, irmãos, as questões vêm surgindo no dia a dia, amado. E quantas vezes, irmãos, existem desentendimentos, irmãos, das pessoas, né? Quantas vezes? E quando, amados, quando eu chegava um dia numa cidade, irmãos, na nossa viagem missionária, antes de entrar na igreja, irmãos, um grupo de pessoas, ontem, lá em Patu. Cheguei lá em Patu, postei o carro, Marlene entrou, eu me preparando para entrar. De repente, uma briga ali, numa casa, num bar, cadeira para lá, cadeira para cá, gritaria, como que alguém tivesse com alguma arma, qualquer, mas. Então, eu não dei nem bola para aquilo, eu entrei na igreja, amado. E a recomendação do salmista é essa. Salmo 37, verso 28, afaste do mal e pratique o bem, e a sua morada será perpétua. A gente não precisa se envolver com coisas erradas, né? Amados, quando o homem pecador, ele toma as providências de não ceder, amados, às tentações da mentira, amados, discussões, envolvimento em coisas escuras, irmãos, ele passa então a poder desfrutar, amados, da paz que Deus concede ao homem. Meus amados, as pessoas, amados, para viver em paz, elas precisam ter um compromisso com Deus, né? Porque existe muita coisa que a gente pode servir a Deus, pode dedicar nossa vida, amados, né? Ter uma vida de santidade, uma vida de comunhão e desviar-se das coisas do mal, amado, procurar evitar todo tipo de intriga, de ódio, de mentiras, para não, amados, sermos assediados por esse tipo de coisa que leva o homem a pecar. Irmãos, o homem espiritual, aquele que nasceu de novo, que é uma nova criatura, ele tem como ter uma vida de intensidade com Deus, de uma busca, não é? Que ele mesmo pede que nós o busquemos, porque o incrédulo não busca Deus, porque ele não sabe quem é Deus. Ele ouve falar, mas não sabe o que é Deus. Deus é bom, ele sabe o que é, mas ele não tem novo nascimento, não tem um novo nascimento. O Espírito Santo, ele não ressuscitou da morte espiritual de Adão, então ele não tem como buscar, mas o crente sim, ele tem como buscar, meus irmãos, né? Uma vida com Deus, né? O homem espiritual. Por isso, amados, que Romanos 12, 18 diz assim: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com Deus e com as pessoas. Nós precisamos ter uma vida de paz, irmão. Uma vida, amados, de busca, de compromisso com Deus. E em terceiro e último lugar, amados, o verso 12, que diz: contra aqueles que praticam o mal. Olha, irmãos, todo esse texto aqui de Pedro é apenas um rodapé do Salmo. Os olhos, irmãos, e os ouvidos de Deus veem em direção, amados, do homem espiritual, que faz parte do corpo de Cristo, para guardá-los do mal, para levá-los a desfrutar, meus amados irmãos, de uma vida de tranquilidade e se sentir na presença de Deus. Isso é a coisa mais gostosa que nós podemos ter, a presença de Deus, amados, em nossas vidas, que nos dá segurança, amados, né? E Deus, amados, não deixa de atender, amados, os pedidos do seu povo, amados, que ele obedece para livrá-lo do mal. Por isso que na oração do Pai Nosso diz o quê?
Pai nosso está no céu, mas diz assim, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Meus irmãos, fora da graça comum, amados, o descrente não tem atendido a Deus. Pois o descrente não crê em Deus. Pelo contrário, ele procura perseguir a obra de Deus, irmãos, né? E o atendimento de Deus para os que creem em sua palavra de Jesus Cristo é lá no texto que eu citei há pouco, em João 9:31, né? Que fala que ele atende a cada um de nós naquilo que a gente pede, e o crente precisa manter essa comunhão com Deus para poder ser alvo das bênçãos de Deus na sua vida. Olha, amados, preste bem atenção. Deus, amados, não faz rodeios para quem Ele ama, né? Ele atende aquele que lhe obedece, que faz a sua vontade, amados. Para todos os que creem em Jesus Cristo, seu Filho amado, Ele atende, e as portas do coração de Deus estão abertas para nós podermos entrar. Aliás, o Espírito Santo está dentro de nós, meus irmãos, e Deus conhece, amado, e Ele nos acolhe com profundidade, amado. E a oração do Pai Nosso, amado, fala sobre isso, amado, né? Que nós pertencemos a Deus, irmãos, e Ele nos tem dado a sua graça para todos nós. Eu quero concluir, amados, dizendo o seguinte, amado. Aquele que deseja ter felicidade, irmãos, e crescer na graça do Senhor, ele precisa ter todos os cuidados, principalmente no que fala, no relacionamento com as pessoas, refrear a língua para não exagerar e dizer o que não deve. Outra coisa, amados, qualquer coisa que seja errada, irmãos, o crente só tem uma decisão, excusar e dizer, estou fora. Dois irmãos receberam um convite para fazer um assalto. Ganharam muito dinheiro. Um dos irmãos disse, estou fora. O outro então foi executado no próprio assalto. Meus irmãos, afastar-se e dizer estou fora. Contra aqueles que praticam o mal, amado, lembre-se de uma coisa, amado, que lhe ouve e lhe atende, não se excuse, viva uma vida na comunhão com Deus, e procure evitar o erro, a mentira e tantas coisas erradas. Eu quero concluir com uma historinha que diz assim, amado, né? Um menino querendo fazer aula, viu, Pedrinho? Menino também Pedrinho, mas não é Pedrinho não, né? Só para Pedrinho estar aqui. Ele resolveu, ele queria bater uma bolinha, ele resolveu ligar para a escola e dizer, ligou, né? Dizendo que era o pai dele, dizendo que o Pedrinho não ia para a escola. Quando ele fechou a ligação, quem atendeu foi o diretor, né? E o diretor disse, quem está falando? Eita, aí Pedrinho, viu? Olha que era o diretor, né? Pedrinho não, o menino, né? Então ele disse assim, olha, eu estou ligando para dizer que Pedrinho não... A pessoa aqui é Pedrinho, mas não é Pedrinho, ele está aqui. É a história que eu tirei de Tesouro de Ilustração. Então ele disse que Pedrinho não vinha hoje para a escola. Aí o diretor desconfiou, né, e disse para ele, mas quem é mesmo que está falando? Aí o Pedrinho engrossou ainda mais a voz, né, e disse, quem está falando aqui é o pai dele. Né? Irmãos, amados, aí caiu a ficha, né? Pedrinho se entregou, né? Irmãos, o justo deve odiar, amados, a mentira, mas o ímpio faz vergonha com a mentira, e muitas vezes se confundem. Provérbios capítulo 3, verso 5.
Que Deus nos ajude, irmão, a ter uma vida na dependência de Deus, procurando ter uma vida de consagração, ser abençoado por Ele em nossa vida. Que Deus abençoe. Amém, irmãos?